Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma mensagem trazida por André Luiz e que se encontra no livro Coragem, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem ela tem por título Decálogo do Bom Ânimo, ou seja, 10 situações que nós precisamos buscar realizar e para que tenhamos bom ânimo. Então, diante de tantas coisas que possam nos acontecer, nós temos aí, não é? Como realizar para que nós não percamos esse bom ânimo. Porque a gente sempre diz, né? Bom ânimo, sim, temos que ter esse bom ânimo, essa força, não é? Essa confiança em nós e, sobretudo, em Deus, nosso Pai Criador, para que nós realmente possamos ir enfrentando esses desafios, não é? Enfrentando essas dificuldades que possamos ter. Porque o caminho que escolhemos para seguir a Jesus é um caminho que nos remete a muitos desafios. Nos remete a muitos desafios. Então, é um caminho que exige de nós grande esforço, grande dedicação em nós nos modificarmos, mas só que a recompensa que vamos ter neste esforço que vamos empreendendo é uma recompensa belíssima, porque é alcançarmos a felicidade real junto ao nosso Pai Criador. Então vamos ver o que André Luiz nos fala. Então ele vem colocando a primeira parte da frase como uma pergunta. E aí, como é que nós devemos proceder para termos esse bom ânimo ao enfrentarmos as situações? Dificuldades? Não perca tempo lamuriando, trabalhe. Então, quer dizer, se eu tenho dificuldade, para eu não me lamuriar, para eu trabalhar, me dedicar ao trabalho. E aí ele vem dizendo: críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristeza, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pelas bênçãos de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos.
Olha que maravilha de mensagem essa, aonde ele faz a pergunta das dificuldades que nós temos e nos dá a solução. E nos dá essa solução. Então ele diz, e eu vou pegar algumas só, né, a primeira nós já vimos, não é? Mas diante das incompreensões, das críticas, das intrigas, das perseguições, o que nós temos que tirar daí? Conhecimentos necessários para que nós possamos avançar. Então, nós vamos aprendendo a perdoar, nós vamos aprendendo a colocar o óleo da caridade, não é? Diante das intrigas, colocar, não é? Vamos dizer, essas incompreensões, como ele diz aqui, não é? Nós não aumentarmos essas incompreensões, não torná-las maior, não é? Não torná-las maior. Então, isso é o que nós podemos fazer, porque a nossa vida é essa, de dificuldades, de estarmos diante das criaturas que nos incompreendem, daquelas criaturas que nos criticam. Nós estamos diante disso, mas como nós devemos agir para que nós realmente possamos ter esse bom ânimo e continuando nos esforçar para o trabalho realizado. E ele diz aqui, a 10ª é na questão do fracasso. Será que eu me considero em fracasso? E aí ele diz assim: não acredites em derrotas. Não acredites em derrota. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em meio de recursos imensos. Então, diante de todos os percalços que nós vamos encontrando no caminho, que nós não nos sintamos em fracasso. Não sintamos em fracasso, não é? Não acreditemos que somos derrotados. E ele diz: você está no seu melhor tempo, que é o tempo de hoje. O que aconteceu antes, se nós caímos, que nós não fiquemos cultivando essas derrotas, esses fracassos, mas que a gente analise o tempo de hoje, o tempo de agora, em que nós estamos tendo a possibilidade, pela misericórdia do Pai, nós estamos tendo a oportunidade de nós recomeçarmos, de nós nos renovarmos e servirmos. Então, veja: sorrir, recomeçar, renovar, servir. Então, esses são os 4 pontos, diante de todas as coisas que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, nós devemos pensar: o tempo de hoje, qual é o tempo de hoje? O que eu preciso neste momento? Sorrir, recomeçar, renovar, servir e nunca nos acharmos derrotados. Porque lembremos que o nosso Pai Criador nunca nos dá uma tarefa mais difícil do que aquela que nós podemos praticar. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Até!